Olá, bem-vindos ao podcast É da Nossa Conta. E ao meu lado aqui, mais uma vez, um prazer enorme de estar aqui. Paulo Cavalcante, presidente da Associação Comercial da Bahia, empresário, escritor, advogado, dentre outros, não é, Paulo? É um prazer Seu enorme. amigo, que é mais importante, eu digo para todo mundo que o melhor ativo que uma pessoa pode ter é ser amigo das pessoas. Por isso E nós estamos com outro amigo aqui também. e eu tenho o maior orgulho de ser sua amiga, viu, Paulo? E hoje aqui ao nosso lado eu ia falar Carlos, olha, Loyola Neto, empreendedor, inovador, que é um exemplo, né? Certeza absoluta. Fênix surgiu das cinzas durante a pandemia, já que, como ele disse aqui nos bastidores, ele quase quebrou, porque ele tem uma empresa ainda de confecção e fez disso 3 startups e está um maior sucesso. Bem-vindo, que você vai explicar para a gente aqui a respeito disso, dessa sua forma inovadora, da forma de reconstrução, que durante a Mas é pandemia foi talentoso, né? Você reconstruir tem pessoas que eu digo que talentoso. nasce na veia, né? Corre na veia, empreendimento, empreendedorismo. E aí tá aí, Loyola você sabe disso, que ele tem esse talento, é nato, tá nele. E aí, a gente, com certeza absoluta, vamos ter na Bahia de novo, né, entre tantos outros nomes importantes, esse jovem talentoso, empreendedor, que é meu querido amigo Loyola. Seja bem-vindo, Paula Máquina. Obrigado, Paulo. Primeiro que é uma honra que você é um modelo de empreendedor, de empresário para mim. Na pandemia, você lembra, a gente estava ali fazendo máscara, foi um dos piores momentos da minha vida, mas a gente estava ali, ó, Verdade. contribuindo com a sociedade da melhor forma que a gente podia. E obrigado pelo convite. De fato, a pandemia foi uma loucura. 70% do faturamento da Loigos vinha de evento e entretenimento. E a pandemia veio para poder Da sua empresa, meu nome dela, diga aí, pode falar. Loigos. Loigos é uma indústria de confecção que Ah, faz camiseta promocional, abadá, uniformes leves. Hoje não faz mais isso, porque é muito focada em inovação. A gente desenvolveu no Cimatec, por exemplo, Paulo, um colete, não vou nem dizer que é um colete, mas um equipamento de proteção individual para prático. O Instituto de Praticagem do Brasil procurou o Senai Cimatec, o Cimatec deu como uma das indicações da nossa fábrica, a gente entregou em novembro do ano passado o primeiro protótipo do primeiro EPI para prático no mundo. Agora explica para quem está assistindo a gente que é prático. Eu sei, acredito que Paulo também saiba, mas quem está nos assistindo, acredito que não. Prático é aquele profissional que na hora que o navio chega, né, provavelmente o comandante não tem capacidade, mas o prático tem de como se fosse estacionar o navio, é colocar ele, e é uma profissão de alto risco que um navio pode ter, por exemplo, combustível. Imagine se acontecer algum acidente com um navio numa baía da... Ah, Maria, loucura. Então, realmente é uma profissão... Então, assim, o que é que eu quero dizer com isso? Deixamos de ser uma indústria de confecção tradicional para inovar disruptivamente e daí nasceram 3 startups. Uma é a startup Ecoloi, que é uma startup industrial de economia circular, que transforma resíduos têxteis em valor sustentável. A outra, a Associação Comercial, conhece muito, que a gente faz parte aqui da ACB, que é a Salvar, que inventou na pandemia um equipamento de proteção coletiva para climatizador de ar, uma espécie de máscara para ar-condicionado, exatamente. lá no Cimatec, e a Dumar, que tem esse EPI para prático. E tem um detalhe que é importante, só um pouquinho de história que é importante a gente deixar registrado aqui, porque afinal de contas é da nossa conta. É um podcast voltado, apesar de ter exatamente o foco principal, levar consciência cidadã, né, transformadora, provocar todo o cidadão brasileiro, mas principalmente a classe produtiva, a classe empresária do nosso país, a entender a sua responsabilidade como transformador, como quem pode e deve estar na função social das empresas, né? Por isso que nós temos, empresário tem função social, né? Então é por isso que a gente tem, né, na Constituição Federal, os mesmos objetivos que tem a nação, né? Geração de emprego, renda, pagamento de tributos, bem-estar social, solidariedade, assistência, tudo que uma nação e o Estado propõe à sociedade em geral, a função social da empresa está prevista no artigo 170, 171, que a gente tem a mesma função do Estado. Por isso que a gente tem que se assumir com essa responsabilidade.
Então, quando é da nossa conta, e estando com um empresário que inova, e veja a capacidade de adaptação. Você tinha 70% do seu faturamento em abadás, e de repente você se vê obrigado e passa a fazer máscaras, né? E a gente sai distribuindo. A Associação Comercial da Bahia, relembrando, foi a primeira, Foi mesmo. né, a sair exatamente buscando comprar as máscaras, a sair distribuindo. Eu me lembro muito bem de um episódio que eu sempre conto aqui, que é Mário Dantas, o presidente da Associação Eu lembro dessa Comercial, história. que ele me chama, Paulo, vamos entregar a máscara. Ninguém saía, todo mundo morrendo de medo de pegar o Covid, ninguém sabia como é que ia ser o Covid, imagine, aí não tinha nem máscara. Aí eu digo, vamos lá, e pegamos as máscaras e tal, confusão, chega a máscara, vai pro shopping não, é a Estação da Lapa. Vim na Estação da Lapa, ele, vamos lá saltar e vamos distribuir. Mas vem cá, peraí, calma. Uma coisa é você conseguir a máscara, uma coisa é você. Agora você ainda quer que eu salte com você para distribuir as máscaras? Ele assim, vamos distribuir máscara, vamos distribuir máscara. Mas realmente foi uma época que a atitude empresarial, e aí vem a adaptação. Os empresários passaram a fazer máscara, álcool gel, começaram a aparecer novos serviços e oportunidades também naquela grande dificuldade. E você não só inovou, né, como você fez uma coisa que botou aqui na Associação Comercial da Bahia, que foguete de passagem foi doação, né, você não nos cobrou, você colocou na Associação Comercial da Bahia toda os ar-condicionados da gente, aquela proteção que. Você pode falar um pouco sobre isso, que não deixava com que o vírus. A gente doou, na época, foi muito pelo carinho que eu tinha por você e por Mário. Uhum. Aí eu falei, pô, vocês estão precisando de proteção. Eu fui na CB, eu vi que tem uns ar-condicionados, eu vi que tinha um Sim. monte de velhinho na época. Aí eu fiquei todo preocupado, eu falei, eu posso doar uns filtros para vocês. Aí você, Não pô, tinham, Laura, não. muito obrigado. Continuam tendo. Porque a associação tem. Por 213 anos, velho. Eu fiquei É uma preocupado. preocupação enorme que nós estamos tendo aqui hoje, porque nós estamos perdendo muito associado, nós precisamos renovar associados. Eu queria que você fizesse um convite para mais jovens. Vinha para a Galera do associação, ecossistema venha. de inovação, daqui a um dia vai ter novidade aqui. Eu tenho certeza que eu vou encabeçar alguma coisa aqui, junto com a Exatamente. Fé Comércio, para poder pegar essas Mas você está startups bem e na trazer. FEComércio, na FIEB, você é um você, além disso, você é um associativista, né? Está em todos as associações de classe, desenvolve, você busca. Eu me lembro da apresentação sua também no Sebrae, que eu estive lá no Conselho do Sebrae, você apresentando também o seu produto. Você realmente como eu digo, né? Desde cedo. Na Riada Mala, a gente, como dizia meu pai, a gente sabe quem são os caras que com certeza Por isso que eu fico lendo seu livro, acompanhando você, Paulo, porque você é da uma nossa referência. Ave Maria, eu sempre sigo. Então, voltando ao que você falou, aí eu fiz uma doação dos filtros aqui para a CB, da Salvar, que foi eleita entre as 24 melhores startups do Brasil pelo Startup Summit Florianópolis. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação disse que a nossa invenção foram entre as 3 maiores invenções de combate à Covid pelo MCTI. Eu fui apresentar no Seminário Nacional de Inovação em Brasília. Parabéns. Então, assim, foi desenvolvido no Cimatec, através de uma base científica, durante 9 meses, que é um tempo recorde de projeto. E aí nasceu essa patente de invenção desse equipamento, dessa máscara que acopla no ar-condicionado. E a gente teve a honra de doar, porque vocês merecem mesmo, o trabalho de vocês é incrível. E voltando um pouco antes, Paulo, você falou, tem uma lei que você conhece demais, que não é nem o mais forte, nem o mais inteligente que sobrevive. É quem consegue se adaptar. Então, a adaptabilidade é tudo. E na pandemia, eu confesso a você, velho, teve um momento de dizer assim, rapaz, não sei mais para onde vai, não, velho. E quando foi essa virada de chave? Tudo começou, e aí Paulo lembrou muito bem. Não sei se você lembra, Paulo, a gente inventou uma máscara chamada Máscara do Bem. Cada uma máscara comprada, uma era doada para abrigo de idosos e para casa de apoio à criança com câncer. Uhum. E porque eu sou empreendedor social da Liga do Bem, então a gente criou esse programa. Daí eu fui muito para mídia. Então eu só vivia na TV Bahia toda vez que tinha Dia das Mães, Máscara do Bem, lola, o quê? E aí eu nunca esqueço, rapaz, Fábio Vilas Boas, na época secretário de saúde, me convocou, eu fui assim, ó, com medo. Eu falei, alguma máscara minha deve ter dado algum problema. Aí chegando lá, ele, rapaz, eu tô vendo sua movimentação, dá pra você desenvolver uma máscara para médico, porque não tem mais estoque de N95 nem PFF2.
Aí eu falei, caramba, que oportunidade. Eu vim aqui achando que tinha dado alguma merda e o cara me pede para eu desenvolver uma máscara para médico. Eu falei, que negócio sensacional. Aí inventei uma, na frente era SMS, atrás era algodão, tinha clipe nasal. E aí ele falou, velho, sua máscara é sensacional, velho, mas não é um EPI. Você precisaria ter todos os certificados, velho. Todos os médicos acharam, eu não posso comprar, porque se eu comprar e entregar para um médico acontecer alguma coisa, eu respondo. Mas, velho, eu já divulguei aqui, pô, se der para você ver uma forma de. É muito melhor os médicos usarem a sua máscara do que as máscaras de pano que eles estão vindo. Minha cabeça, você é empresário, empreendedor, você sabe, né? Eu fui pesquisar, falei, pô, como é que eu posso ser um EPI? Eu acho que ia demorar uns 5 anos para eu ter todas as certificações. Eu falei, ó, esse caminho não vai. Quando eu vi, tinha EPC. O que é EPC? Equipamento de proteção coletiva. Para ser um equipamento de proteção coletiva, não precisava de laudo nenhum, não precisava de certificado. Precisava você laudar em laboratórios acreditados pelo Inmetro. Foi daí que nasceu a máscara para o ar-condicionado. Ah, maravilha. Aí eu desenvolvi, eu vi que a maior dor do ar-condicionado, que foi o maior vilão da pandemia, porque em ambiente fechado, climatizado, o que acontece todas as proliferações de doenças, uma pessoa contaminada com qualquer tipo de doença, gripal, H1N1, contamina 54 em 2 horas e 22 minutos. O maior vilão foi o ar-condicionado. Aí eu desenvolvi uma máscara, entreguei no Senai Cimatec, era em abril, a pandemia tinha estourado em março, o Senai Cimatec falou, velho... Então, quer dizer que foi o carnaval, as pessoas se beijando no carnaval, se pegando, mesmo sabendo que já tinha fazendo na China. já. Não foi o vilão. O vilão foi o ar-condicionado. Certeza absoluta. Tá bom, beleza. Ônibus, quer ver um lugar que você vai dizer assim, faz sentido na hora de coletar. Para que lugar mais fácil de se contaminar se você está num lugar que você vai coletar? Se você está ali, pode ter certeza que 50% no mínimo está contaminado. Farmácia. Quantas pessoas foram para a farmácia? Ambiente fechado, climatizado, ar-condicionado ligado. Então, assim, vários lugares que tinham um ambiente fechado. E hoje qual é a grande invenção sua? O que é que você está trabalhando? O que é que a gente vai... A pandemia acabou. Agora você tem que me dizer o que é. Diga aí, você falou das 3 startups. Beba sua água aí para você ficar mais refrescadinho aí. Verdade. Você acha o quê? Você acha que você... O que é que você está fazendo? O que é que você traz de novidade? Paulo, ó, tem uma startup que eu sou apaixonado por ela, que é a Ecoloi. Essa minha startup tem muito a ver com o meu propósito de empreendedor mesmo. Quem trabalha com a indústria de confecção, para fazer a camisetinha, 15% é desperdício só na hora do corte. Se você usar o melhor software do mundo, que é a Audaces, e fizer um mapa de risco, se você pega 1 tonelada de tecido para fazer 5.000 camisas, 150 quilos é lixo. Já no corte. Então isso sempre me incomodou como industrial, como empresa de confecção. E eu sempre dizia assim, caramba, olha a quantidade de resíduo que gera a indústria. É a segunda indústria que mais polui no mundo. Qual é? É a indústria têxtil de confecção. Só perde para a indústria do petróleo. Peraí. A indústria têxtil de confecção que mais polui no mundo. Segunda. Por conta dos cortes, né? Veja bem, calma. Vamos lá. A gente vai ter uma discussão aqui. Vamos lá para a discussão. A semana passada, nós estivemos aqui com o nosso querido Wilson Andrade. E o Wilson Andrade, ao contrário do que meu querido amigo Loyola está falando, a gente precisa esclarecer isso, dizia que a indústria mais limpa do mundo era a indústria têxtil. Era o papel, celulose e fibra. Ele falava que a gente está plantando em áreas degradadas, e elogio, falando da Finlândia. A gente tinha um papo super cabeça aqui, muito legal. E quando você me diz que a indústria têxtil é a segunda mais poluidora, contraria, porque com certeza absoluta eu sei também que a gente pode reciclar isso aí. A gente pode também reciclar e não precisa. Você não pegou seus 150 pedacinho de pano que sobrou lá e jogou no lixo, né? Você, como ele falou, serve de energia, serve de... Então, me explique como é que agora você vai querer dar um título desse. E eu peguei um dado aqui que eu achei super interessante. Diga aí o seu dado, você pode pesquisar. Que ele está dizendo, que Loyola está falando, confirma, que a indústria da moda é a segunda mais poluidora do mundo, atrás apenas da indústria petrolífera. Olha, a indústria da moda. Isso. E moda é o quê? Peraí. Têxtil faz parte da moda. Peraí. Não. Você falou, olha bem.
nós temos, o que é que eu estou defendendo aqui? A indústria da moda é a mais poluidora do mundo. Em primeiro lugar, Segunda. a segunda, eu já discordo, certo? Já discordo, pode pegar os dados, que esses dados normalmente trazem essa intenção, né? Então, De querer combater quem? A moda e tal. Então, você dizer que a indústria têxtil é a segunda mais poluidora do mundo também, baseado no que eu escutei aqui de Wilson, que a gente tem o quê? Como é que você faz tecido? Você faz tecido a partir do algodão, concorda? Ou você pode Ou fazer o algodão tecido ou sintético. ou A sintético. maioria hoje é sintético. Ou você pode fazer também o algodão, né? Que eu estou falando, eu estou dizendo aqui, você está falando de sua roupa sintética ou algodão. Então, aí vem a moda. A moda você tem cosmético, moda você tem couro, moda você tem sintético de novo, plástico, mas tudo moda com corte de resíduos, a maioria. A maioria, porque esse dado é interessante, porque o levantamento publicado era pela Global Fashion Agenda, organização sem fins lucrativos, que aponta que mais de Quem tiver, 92 desculpa aqui, quem tiver ouvindo isso e tiver o direito de defesa e quiser vir aqui no podcast, me ligue e diga, eu vou estar lá contrariando. Aliás, vamos marcar um papo de Loyola com a outra pessoa que quer defender para ver se para contrariar a indústria têxtil. Porque o jornalismo a gente vai muito em É estatística, isso né? mesmo. E eu gosto. Contrariando aqui, Paulo. E aqui ele diz o seguinte: que o levantamento publicado pela Global Fashion Agenda, pode organização sem fins lucrativos, aponta que 92 milhões de toneladas de resíduos têxteis foram descartados em anos recentes. E a projeção é de um aumento de 60% ou mais, 140 milhões de toneladas nos próximos 8 anos. Posso dar um dado? Pode. Que é um dado que é o tamanho desse problema. É como se a cada um segundo no mundo, um caminhão lotado de tecido, restecido, uniforme, camisa, moda, ou é jogado no aterro sanitário ou é incinerado. Esse é o tamanho do problema da indústria têxtil e de confecções no mundo. Agora, se coloca no meu lugar. Eu sou da indústria de confecção. É, Aí nasce meu filho, há 14 anos atrás. sim. Eu falei assim, caramba, velho. Meus pais sempre foram meus ídolos. Eu não tenho dúvida que eu vou ser o ídolo do meu filho. Mas um dia ele vai descobrir que eu sou um dos vilões que está fazendo um mundo bem pior para ele. Então foi daí que veio a minha inquietude, há 14 anos atrás, de começar a fazer assim, o que é que eu faço para esses 15% de resíduo na hora do corte? Peraí, deixa eu fazer um saquinho, aquilo que vocês receberam na camisa Ó, da lavagem. Deixa eu fazer uma sacolinha, deixa eu tentar ver. E foi nessa que eu criei um método chamado Tetris Ecoloi. Aquela camisa que você viu, que você virou ao contrário. cadê Aquilo ela? Não tá aí, não? Tá, pega ela aí. Mostra ela. Pega a camisa aí, deixa eu ver a camisa do cara aqui, é normal. quer virar ao contrário. Por favor aí. E aí eu criei um método, Paulo, que é um método de, na hora do corte, ao invés de ter 15% de desperdício, você bota a figura geométrica, Certo. reduz consideravelmente esse desperdício e pode ser juntado e fazer um tecido. Aí você, empreendedor, você diz, mas isso aqui é coisa manual, né? Senai Cimatec está desenvolvendo um hardware e tem um software que está sendo desenvolvido e com a maior empresa do segmento do mundo, que é a Audaces. Maravilha, isso é muito importante. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Minha mãe, a senhora, há 50 anos atrás, já fazia isso, porque eu me lembro que meu pai representava tecido, tecelagem, e tinha as amostras, que eram um negocinho assim de amostra, e que tinha os tecidos. Você passando assim, ó, Network! ia passando assim, na época não tinha, você ia passando aqui, aí tinha o tecido, cada cor de tecido e tal. Como a gente não tinha condições financeiras, minha mãe pegava aquele negocinho ali, costurava, e eu fazia os shorts meus e nossas camisas de cores diferentes, que ela achava que era ótimo. Então você tinha aqui bege, ela combinava as camisas, eu tinha meus shortzinhos, tudo, para jogar meu baba, ir para praia, com minhas camisas, meus shorts costurados das amostras, que eram as amostras de meu pai, como representante comercial de tecido, saía para mostrar que antigamente tinha muita loja de tecido. Aí é quem você Eu puxou, você- né? Sua mãe já tinha. Modelo não. Naquela época eu já imitava, que hoje você bota uma desse colorido, naquela época então, o que eu quero colocar, o que eu quero dizer é o seguinte, espetacular. A única coisa que eu tô brincando Eu com sei. vocês, mas tem
brincando, mas com fundo de verdade, é que quando a gente fala, e eu chamo a atenção que é da nossa conta, e é essa a intenção nossa do nosso podcast, é a consciência cidadã participativa. A consciência cidadã significa estudar um pouco mais, não acreditar nas falácias, nas falas fáceis ou nos interesses, né, que se criam em relação a outros interesses. Então, um combate o outro, né? Ou seja, você tem a indústria do petróleo, né, poluidora, né, Primeira no ranking ocupada e tal. Aí já a indústria têxtil, daqui a pouco o plástico daqui a pouco. é petroquímico. Mas o plástico era o vilão da história. Tanto é que queriam proibir. Olha que interessante, o sacola plástica, mas queria botar sacola de, de tecido. A sacola e papelão, papel e tecido, né? Para você levar a sua sacolinha, e inclusive sintético também, mas aí que fosse sacola. É. E aí você vai, né? Cada um é culpado de uma poluição. Os carros, lá vai, você vai tocando barco. As vacas já foram bem assim, as vacas culpadas, Por causa do porque as metano. vacas do metano, porque as fezes da vaca e as gases da vaca. Quer dizer, então vocês começam a criar, e a gente começa a criar várias e várias Cultura. argumentações e histórias, né? E a gente para de analisar, por exemplo, que nós temos leis que não foram para frente. Cadê os aterros sanitários das cidades do Brasil? E tem leis severas e que não são cumpridas, Exatamente. como da indústria têxtil, Pois é. Então, o que eu quero chamar a atenção é o como dos seguinte. grandes geradores de resíduo. Eu estou colocando o seguinte. Eu tenho certeza absoluta que você está aproveitando esses resíduos que você está colocando, fazendo um aproveitamento dele, mas essa camisa não deixou de ser camisa. Ela não deixou de ser tecido. Ela não deixou de ir para o lixo. Então, o que eu estou querendo colocar é que a gente tem que avaliar. Entendi. Ela vai continuar. Você tirou o que aparou resgatou, transformou em camisa, mas essa camisa vai para o mesmo destino que você falou antes, da estatística que vocês me trouxeram antes. Então, o que eu estou chamando a atenção, e é isso que eu digo, é o seguinte: ao contrário, minha intenção é essa mesmo. Parabéns a todos que pensam assim e que têm capacidade de reconstruir, inventar e reinventar e ganhar dinheiro, produzir riqueza, gerar emprego e produzir um melhor bem-estar para toda a sociedade, com sustentabilidade, né? A única preocupação que eu trago, que é o meu papel fazer, e é por isso que nós estamos aqui é da nossa conta, é trazer a questão da vida, como eu faço sempre, é chamar a atenção à vida como ela é. Né? Não adianta falar em Dia Internacional do Trabalho, né? E comemorar o Dia do Trabalhador e ser feriado nacional, O certo? dia que devia mais trabalhar. E parar de trabalhar. E eu vou trabalhar amanhã. E tem um detalhezinho. Aí você vai e você encontra, né, mais pessoas sendo assistidas pela assistência social da Bolsa Família no nosso estado e no Nordeste, em 3 estados nordestinos, do que pessoas com carteiras assinadas. Apesar de o trabalhador ser, olha bem, eu vou chegar lá. Apesar do trabalhador ser você, ser o empresário trabalhador, o informal que está aí, que vai empurrar o carrinho de picolé no final de semana, ali no feriado, para as pessoas comprar seu picolé, o vendedor de coco, de cerveja, que todo mundo está trabalhando, são trabalhadores, informais ou não, vendendo suas verduras, suas frutas, são trabalhadores. Agora, o que eu estou chamando a atenção é que a realidade é que você tem uma quantidade de pessoas que não podem ter o luxo de ter curtir seu feriado porque é o dia do trabalhador, porque ele tem que trabalhar. Você tem uma quantidade de pessoas hoje sendo assistidas e o pior, uma cultura real de pessoas botando na internet e achando interessante, dizendo e viralizando, dizendo que para que eu vou trabalhar para patrão se eu posso tranquilamente ganhar uma Bolsa Família e não receber esporro de ninguém, como se isso fosse a virtude, fosse virtuoso. E aí você vai para o outro lado e até pessoas dizendo na cadeia preso, atrás da grade, dizendo assim, peraí, que eu quero ser solto, isso aqui eu tenho comida garantida, se eu tenho salário, se ainda vou ter uma ajuda para minha família e tal. Então, essas divulgações culturais que remete a gente ver um quadro visual, ou seja, ver a realidade do nosso país, eu tenho muita preocupação. Então, o que eu estou chamando a atenção, Fernandinha, para você entender é o seguinte, minha amiga, eu digo o seguinte, a poluição
e a sustentabilidade é inquestionável que é obrigação de todo mundo cuidar disso. 10. A minha preocupação é quando a gente começa a ter produtividade, a ter geração de emprego, a ter bem-estar social, e a gente termina usando a argumentação, certo? Do vilão, do poluidor, do que está abafando o mundo, de quem está destruindo o mundo, são aqueles que produzem. Quando você tem uma porção de gente que precisa começar a produzir também, entendeu? Mas Entendi, não, tá claro, perfeitamente o que você claríssimo. está dizendo. então, eu mesmo, veja bem, gente, eu não estou diminuindo, pelo contrário, eu estou elogiando, eu tenho admiração, só estou dizendo que a nossa argumentação, ela precisa ser, efetivamente, ela precisa ser mais transparente, mais estudada. Consciência cidadã é, efetivamente, esse dado irá ser a segunda mais poluidora do mundo. É verdade? É. Vamos lá. Mas, apesar de estar aberto o espaço, mas, para vocês se defenderem, se não deixar, mas o que eu quero colocar é o seguinte: o que é que isso traz de benefício? Vamos lá, o que é que a sua indústria, a sua produção, Agora, você com seu filho para 14 anos, o que é que ele vai se orgulhar de você, além de você ter resolvido o problema da sua startup, das questões? O que é que você queria que ele se orgulhasse mais de você? Então, voltando, toda startup, ela só existe se ela questionar o status quo. Então, no momento que acontece o nascimento de meu filho, que eu começo a enxergar, que eu crio um método, eu digo, tá tudo errado aí. E aí vem a oportunidade. Boa. Então, nesse momento, nasce a startup Ecolói. Então, o que é que a startup Ecolói faz? Ela transforma resíduos têxteis. E ela vai trazer soluções para que essa indústria têxtil de confecção peguem o resíduo dela e transformem em produto. Então, por exemplo, isso que eu apresentei, que foi só uma camisa, na verdade, a gente vai entregar um hardware e um software para a indústria de confecção. Maravilha, e parabéns aí. é sensacional e é algo muito interessante porque a moda sustentável está muito em pauta. Recentemente, acho que pela segunda vez já, Angelina Jolie, que é uma artista internacional, uma celebridade internacional, ela foi para uma premiação com uma roupa de brechó, ou seja, comprada de segunda mão, de uma pessoa que já usou, e ela quis mostrar isso, a importância da moda sustentável. Obviamente que repercutiu muito em toda a imprensa internacional, e é uma forma de exemplo, né? Ela deu exemplo, porque o exemplo ele arrasta, né? Ainda mais vindo de uma importante celebridade como ela, que tem ali, que tem feito adoção, dentre outros parâmetros que as pessoas estão cada dia mais valorizando, né? Paulo Só esse defende muito exemplo isso. É a consciência cidadã. cidadã. Então, assim, para que comprar 20, 50, 100 peças? Se você pode comprar 10, se você pode ir no brechó comprar outras, fazer com que essa moda circule. Recentemente agora, eu não sei se vocês teve a semana do Fashion Revolution, que é uma semana que defende isso, a consciência cidadã, você ser participativo nessa questão do consumo consciente, de você fazer transformação dos seus resíduos, e a Ecolói foi um dos cases junto com eles para mostrar que sim, é possível, não é só você falar, é você agir. E aí, Paulo, você falou, e o resto do tecido? Aí eu lhe apresentei aquele composto, aqui ele é feito de restos de tecido Cadê o composto? que não tem mais Cadê o jeito composto? para ser, Agora, como é feita essa coleta? ó, Isso Mais é o seu dado composto, ou mais o composto que interessante. cai. Vai. Diga. a gente, isso, ó, gente, eu não faço nada sozinho, eu tenho sócios, e eu vou citar inclusive os nomes Mas fica à deles, vontade, rapaz. Nélio Chagas, Renato Carneiro, Eiji Roche, tem mais 2 investidores anjos, tem um time por trás disso aqui, e tem o Senai Cimatec. É. Está sendo desenvolvido no Senai Cimatec. O que é que a gente vai fazer como startup Ecolói que transforma resíduos têxteis? Uma solução hardware software, outra solução é um isopor sustentável. Esse isopor a gente apresenta agora dia 16 de julho. É um isopor sustentável. É. Isso aqui não é madeira Parece até plástica. granito. Isso aqui, 75% da composição é de tecido sintético. Certo. Mas é tipo uma madeira plástica que também já viu, reciclagem que já tem aqui também. É isso? Tem vários tipos. Aqui é uma patente, Tá bom. Beleza. E aí está sendo desenvolvido lá também. no Cimatec. Maravilha.
Então, a startup Ecolói diz, espera aí, tá tudo errado. Essa é a segunda indústria que mais polui no mundo, tem aqui soluções para ela não ser mais tão poluente assim. E a gente vai trazer soluções. Então, isso é que é a startup Ecolói. Então, já falei da startup Salvar, falei da startup do Mar? Ecolói. A do Mar é o turismo sustentável, é isso? Não. É, A do Mar, ela nasce para trazer soluções inovadoras e tecnológicas para quem trabalha na economia do mar. Nossa primeira Você está invenção... também no grupo, né, da Economia do Mar, no grupo da Maravilha, que A Taíde, a Taíde que quem é o presidente agora é Gobo. Gobo Ecodeba, está Ecodeba. envolvido, mas o Abraço, meu amigo, presidente... gente boa. Gobo é Gente incrível. boa. Taíde também é da Taíde, o homem que É só. da Taíde, outra incrível. Amazônia Só Azul. tem gente boa naquele grupo Graças ali, a viu? Deus. Graças a Deus. Impressionante, tá todos os presidentes, né? Parece que tá Humberto Miranda, presidente da FAEB Senai, Vai. presidente do conselho, tá Carlos Passos, da Passos, gente FIEB, finíssima tá também, FEComércio, eu sei que tá todo excelente, mundo. Esse grupo é incrível. E economia do Kelso mar, está também? eu acho que tá. Kelso, meu Pedro, não sei se presidente. Pedro tá, seu presidente, né? Tá lá, bom Ó, abraço. você é Pedro. meu presidente, Kelso é meu presidente, Carlos Passos é meu presidente, eu considero Você- Humberto como meu presidente também. Vocês todos, Carlos Falcão, vocês são. Eu pego um pouquinho de cada um de vocês para eu poder me tornar um empreendedor melhor. Mas você é um craque, a gente tem que aprender com você. Eu, pelo menos, aprendo com você, em vez de ser presidente. Eu que fico olhando, aprendo com você. observa as coisas. Você não é brincadeira, não. Você é Eu que fera. aprendo. Então, Deixa eu fazer uma pergunta antes, que aqui eu provoco um pouquinho o pessoal. E antes disso, antes de tudo isso, de você ser empresário, você fazia o quê? Ó, Nasceu. Paulo, eu sempre tive uma fábrica, que é a Loigo. Nasceu. A Loigo sempre foi minha fábrica e com 8 anos de idade eu quebrei pela primeira vez. 8 anos. 8 anos de eu papo. sabia que ia acertar o papo. Vá, diga, 8 anos. Eu tinha um sócio, o Loigo. 8 anos, você fazia o quê com 8 anos? Não, com 8 anos de empresa. Eu pensei que você tinha 8 anos. Peraí. Não, com 8 eu comecei a trabalhar. Não entendeu, não. Eu tô perguntando Que porque massa, aqui, meu velho. amigo, isso aqui é 12, 13 anos, 14 anos. 8, meu pai. Acho que vim aqui assim. Que massa, velho. Eu mesmo com 12 eu tava carregando Luiz caixa. Mendonça. Com 8. Mendonça com 13 vendia caixa de fósforo. Pô, que Só massa que que você gente- falou isso, pai. Eu tô querendo saber a sua idade. Com pra você 8 trabalhar. anos de idade, Sim. meu pai me colocou para trabalhar na farmácia dele, Farmácia Senhor do Bonfim, em Ubaitaba, Bahia. Não foi nesse. Ainda bem que eu sou Jurecê. Não, foi Ubaitaba. Você é de Irecê, da mesma cidade de Humberto Miranda é de Irecê, né? Humberto Miranda, não conheço. Mas então você do Baitava. Eu sou de Jurecê, tá Daqui a pouco eu vou deixar você falar de Irecê. É, Mas vem cá, aí Baitava você vai lá e aí você vai à farmácia. Eu era um excelente aluno em matemática. E aí meu pai, por achar que eu era um ótimo aluno de matemática, falou, meu filho, você vai ganhar meio salário mínimo dando troco no caixa. Eu nunca esqueço, tinha umas máquinas assim que se apertavam o negócio, né, batia Você subtotal. já ficou tecnológico cedo. Graças a Deus, meu pai me botou para trabalhar, né? Eu acho Você que hoje... apertava os trocos mesmo? Aí vem a história. Eu errei o troco uma vez. Mas eu errei, eu nunca esqueço da cena, meu pai dizer, Neto, que lá no interior, eu tenho a honra de levar o nome de meu avô. Tá. Meu avô foi um empreendedor nato. E aí no interior, como meu avô era vivo na época, eu era chamado de Neto e não Loyola Neto. Tá. Neto, suba aqui! Aí eu subi tremendo. Conte aí o dinheiro do seu caixa de ontem. Eu contei, faltavam uns R$100. O metade do salário mínimo dava uns 200 na época. Veja quanto é que deu. Tá faltando R$100 no seu caixa, descontado no seu salário. Eu falei, meu Deus do céu, eu ia ganhar 200 trabalhando o mês todo, já vai descontar 100. Aí eu tesei, eu falei, velho, eu sou bom aluno de matemática, eu não errei esse troco, alguém pegou dinheiro do meu caixa. E aí eu comecei a bater o subtotal, para conferir, de hora em hora. Aí teve uma hora quando eu vi, faltou R$5. Eu falei, eita, pô, eu errei. Então eu não sou esse bonzão todo. Aí eu inventei na farmácia de meu pai o troco de comprimido de Anador, Doril e Coristina. Era a farmácia que mais vendia comprimido para dor de cabeça, gripe. Você inventou, toma o troco aqui, vai dor de cabeça. Para recuperar os R$5, o que é que eu fazia? Eu pegava, cortava, aí dizia, o seu troco de 10 centavos, você quer um comprimido? Ela, quero. Aí, quer uma cartela? Eu quero uma cartela. Aí eu comecei a vender no caixa comprimido. Os maridos das mulheres. Pra todo mundo. Ela vai chegar lá, tá com dor de cabeça, dá um comprimido pra ela e tal. Aí eu acho que foi a primeira inovação. Sim, com 8 anos eu comecei a trabalhar. Sempre fui trabalhador, graças a Deus. Entender. Diga assim.
Por isso que eu aprendo com você. Olha. Aí eu Você veio montei com minha quantos empresa anos? com 17 anos. Eu vim morar em Você Salvador. voltou com 17 anos. Eu vim morar em... Meu pai teve que me emancipar. Eu vim morar em Salvador Era porque com 18. Hã? 18 anos Era que você 18. estava. E mas foi Ou 16. 17, então, porque já ali nova Eu já tive foi que 16. abrir Então foi agora, você é novo, né? Quantos você tem? 46. Ah, é novo, 46 anos. Você me dava quanto? Não, eu dava menos, Eu 30 e também, poucos, né? Achei que você tinha 30 e poucos. Tá Então eu tenho acostumado. 30 e poucos. Olha. Hein? Então eu tenho 30 e poucos. Tá. Aí, resultado. Aí eu comecei meu negócio, que foi a Loigos. Então, eu sempre tive uma indústria de confecção e ela sempre foi inovadora. Eu comecei na época que mudou de Mortalha para Badar, a minha empresa já nasceu fazendo camaleão, Sartre, não existia computador na época, eu já manuseava computador, então eu apresentava o layout da camisa antes para o cliente aprovar. Então a gente já começou bem inovadora. Então a Loigos sempre foi inovadora. Ah, entendi. Então, eu sempre fui uma referência. Teve matéria do The New York Times, no Pequenas Empresas, Grandes Negócios. O gurizinho eu tinha várias. Aí, com 8 anos, eu quebrei. Eu tinha um De sócio. empreender. Quando você falou Mas isso, você antes eu tinha lembrei. 17 com 8, você já estava aí? 25. É 25 anos. E Você quebrou pouco, o que foi que aconteceu? casado já? Não, eu casei com 31. Ah, tá bom. Então 14 anos, agora tá certo. 31 com 14, aí tá certo. Vai lá. Aí, pronto. Somar. Eu assumi 44 anos. Vai lá. Eu assumi o passivo da empresa. Hoje a Loigos é só minha. E parti para a luta. Então, por isso que eu tenho uma Gosto da admiração. história, né? Ver o cara quebrar. Eu quebrar, quando falei quebrar, tem que pensar em colocar o Cavalcante. O cara, quando quebra, não quebra. Esse negócio é o que eu costumo dizer. O cara vem falar de problema comigo, o cara vem comigo, eu quebrei. Eu quebrei e tal, quebrou com tudo. Lê esse livro, lê esse livro, você vai entender. Vai ter problema, né? Você vai ter que arrumar um problema grande para dizer que você tem problema. Não é o quê? Foi igual quando eu falei para Paulo uma vez, que a gente estava conversando logo no início, eu falei, Paulo, mas rico quando quebra, continua rico. Ele falou, como é que é? Mas depois você leu, né? Depois eu sim, tá bom. Você sabe o que é? Lá quando eu conheci. Que não quero continuar rico. Só que é uma indústria tradicional. Então, começou a ficar bem competitivo o meu mercado, começou a ter vários entrantes, começou a ter preço baixo de tudo. Então, terminou sendo um negócio focado em preço. E eu nunca esqueço, Paulo, antes de quebrar pela segunda vez. Sim. Eu fiz mais uma, foi na pandemia. Começando a gostar mais de você ainda. Eu fiz um planejamento estratégico no Sebrae, e o planejamento é muito bem feito. E ele dizia o seguinte, seu mercado é um mercado com maturidade alta, entrante fácil, então você tem que investir em tecnologia. Agora que você vai gostar. Aí, em 2018, eu comprei uma máquina, que é um carrossel de Portugal. Hoje o carrossel deve valer uns 420 mil. Investi em máquina, veio a pandemia. Que aí não tem. Calma, aí é que eu digo para você, o empresário, o pessoal, isso é muito importante essa reflexão, sabe, Fernando? Porque é o que o cara fala. O cara fez o estudo dele, certinho, vai lá e importa, mas você para importar tem que pagar. Aí quando você traz o equipamento, conta com todo o ciclo operacional, com o retorno que você vai ter, quanto tempo vai pagar aquela máquina e tal. E aí bem veio uma pandemia. Quem é que imaginava no mundo que ia ter uma pandemia? Imagine o cara, eu me lembro também que eu fiquei, algumas coisas eu observei muito assim, que estava em shopping, os caras investindo numa loja enorme, né? Eu não me lembro o nome da loja, mas enorme. Eu disse, pô, que loja bacana vai nascer aqui. Aí o cara não conseguiu inaugurar a loja dele. A pandemia fechou. E o pior é o seguinte, não foi uma pessoa só, não. Tantas e tantas pessoas fazendo aquela mesma coisa, naquele mesmo momento, um momento que pega assim você no contrapé, que tá brincadeira. Então, realmente, não tem para você de novo. Aí eu vou dizer uma coisa. Como eu já tinha quebrado uma vez, então para mim era mais fácil, né? Até assimilar. Mas eu parei para pensar assim, eu falei, velho, eu acho que dessa vez eu não quebrei, não. Eu acho que dessa vez eu fali. Porque eu não vou vender minhas marcas para ninguém. Se o meu mercado tá parado, eu vou vender o quê? Aí por isso que vem, nesse momento, a você chegar e se adaptar. A gente pense nisso. E por mais difícil que pareça estar a sua vida, veja a oportunidade que ela vai lhe apresentar. Não é legal isso? Quer ver uma coisa que eu pensei? Difícil, transforme o limão na limonada. Acredite que você tem sempre uma saída e que aquela dificuldade que vai deixar você se dormir,
que é bom deixar sem dormir, porque é aí que você queria, né? É onde você acorda. 4 horas da manhã, às vezes, você anota Vou os para negócios. lá, e agora onde é que eu vou? Vou para lá de cá. E isso É. faz com que você recrie. Achar E um hoje, jeito. como é que você está? Paulo, eu tenho 5 anos inovando. Então, assim, eu peguei tudo que eu tinha para pagar a dívida da minha empresa e para investir nos meus negócios e eu começo a colher no final desse ano ou então no início do ano que vem. Tá, mas tá bom. Mas vai Não, colher. Bom, É. é isso que eu digo. agora Você não sim, acha? Agora eu vou aproveitar esse embalo, essa história fantástica aí, e puxar, Fernandinha, se você quer falar de LC? Não, não, vai me Quer falar do teu interromper. namorado? Não. Sim, você sabe que ela tá namorando, né? Isso é importante, né? Sabe quem é? Fala turismo, noivo, noivo, desculpa. Me perdoe, é noivo. O nome dele, falei. Isaac Lima, do turismo também, ele é da Cassi Turismo. Tá, quando eu já disse? Cassi Turismo, é uma Cassi Turismo. empresa que faz transfer para Morro de São Paulo, tem também massa. para Ilha de Aí ele também fez um investimento enorme agora Também nós. Não foi? foi. Nos barcos que levam quantas pessoas? 12 minutos o investimento do barco de Salvador para a Ilha de Taparica em apenas 12 minutos. Das lanchas. São Agora as imagine, lanchas rápidas com 2 motores de 300 HPs que têm uma velocidade bem rápida. é rápida, né? Muito Mas naquele dia rápida. que você São tirou a 12 foto e postou minutos. na rede social, você estava tomando vinho bem devagar, sozinho no barco. Ele, E agora que ele não fez em 12 minutos. 12 minutos. A gente cronometrou. Não Parabéns. foram 12 minutos, foram Agora 12 minutos. deixa eu lhe falar, veja que interessante. Imagine se empresários como vocês, com nós, tivéssemos uma condição, uma estrutura no nosso país melhor. Imagine essa Baía de Todos os Santos, maravilhosa. Quando eu falo Bahia, quando eu falo sobre Morro São Paulo, tá, tudo que a gente tem aqui, imagine se a gente já fosse o centro, né, de atenção do mundo. Imagine se nós tivéssemos nossos hotéis. Veja quanto atraso nós brasileiros É. estamos passando. Né, essa semana eu vi um artigo de Zilan, meu amigo Zilan. Foi legal o artigo dele. Ele faz uma comparação entre essa guerra agora dos Estados Unidos com a China, e ele compara com o jogo de xadrez, e ele mostrando que os movimentos A da negociação. China foram mais acertados do que os dos americanos, né? E foi muito legal. Eu até estou pensando em fazer com a ajuda do dele para poder complementar, porque eu quero falar de nós brasileiros. E nós? Há 30 anos atrás, acho que foi o Niquel que me falou que nós tínhamos era o nosso produto interno bruto, se eu não me engano, seu 30, 50, acho que foi isso, igual ao da China, né? Então, quando você para avaliar e a gente vê como a gente se movimentou mal no mundo, nós não fazemos parte desse jogo, nós não estamos jogando esse Verdade. jogo. Então, o que eu quero colocar é que talentos como você, talentos como o seu noivo, e tantos que nós temos na Bahia, que podemos estar em um outro momento da vida aqui, a gente tem dificuldade porque nós ficamos por trás para a questão de a gente não participar exatamente da estratégia política. É. A gente Falou tudo. precisa participar da estratégia, a gente não pode deixar, a gente não pode delegar, achar que não é nossa conta e ficar fazendo a nossa parte, não entendendo que a nossa parte também é cuidar das instituições públicas, fazer com que ela desenvolva. O Wilson falou aqui no podcast passado, ele fez assim: nós estamos com nossos centros industriais abandonados, largados. Nós não temos infraestrutura. Ontem encontrei uma pessoa no Shopping Bar, ele disse assim: Paulo, você não vai falar da ferrovia? Nós vamos ficar fora da ferrovia? Né? E eu digo, meu amigo, vamos lá, venha falar, está a sua porta aberta para a gente conversar sobre qualquer assunto. Se bem que nós temos dificuldade, Eduardo Salles, deputado estadual, fantástico, defensor, todos nós conhecemos, Trabalho incrível. da classe produtiva e do Estado, não é só isso, ele defende a população em geral, quando ele defende a saída da troca da Via Bahia, né? Que ele conseguiu, todo feliz, que ele conseguiu substituir. Agora ele falou, pô, minha preocupação é estar se acelerando demais para poder contratar uma outra e isso preocupa, né? Não, isso, não é só isso, né? A questão é a seguinte: e aí? Não é da nossa conta? Quanto nós perdemos por falta de infraestrutura? E o que Paulo está falando, eu acho que Paulo tocou num assunto importantíssimo que eu não vejo quase ninguém comentar, que eu acho que a classe empresarial é
extremamente forte. Os empreendedores, você que está aí inovando, porque o governo sempre faz o plano e eles vão para cada cidade para construir o plano junto com a população. Ou seja, o empresariado também faz parte desse orçamento que vai ser o plano plurianual, vai ser lançado. Então, seria super interessante que o empresariado também fizesse parte desse plano para saber onde é que vai investir, o valor, porque vai atrair mais recurso. Assim como a população também participa, eu acho algo super interessante, Paulo. Você deu uma ideia aí genial. Veja bem, exatamente, o que a gente busca é isso. Você A deu uma consciência ideia cidadã é parte genial. bastante transformadora. O que eu estou aqui fazendo, todas as oportunidades da gente conversar sobre a inteligência cidadã, sobre consciência cidadã, é provocativo, efetivamente. É um trabalho que efetivamente eu estou o tempo todo falando. Não é nosso livro só, não. Vai ter o segundo agora, que a gente está um pouco atrasado nele, inteligência cidadã, mas ele faz uma provocação mais forte, né? Principalmente no empreendedor, no empresário, e nós. No associativismo. Ele provoca, é mais contundente na provocação do líder empresarial, seja ele associativista, né? Se você hoje está na liderança de uma confederação, de uma federação, de uma associação, de um sindicato, pode ser de trabalhador ou de empreendedor, tanto faz, tá? Mas se você lidera, pode ser do funcionário público, pode ser tudo que, pode ser dos professores, pode ser dos policiais, pode ser do que for. Se você se prontificou a se doar para ser um líder de associativismo, da sociedade civil organizada, você tem que fazer o seu papel. Mas a gente não faz isso quando a gente não tem consciência, a gente é Exatamente. imaturo. Quem é que é síndico do seu condomínio? Essa que a gente fala Esse é o sempre, né? Que eu digo assim, quem é que desce para as reuniões do condomínio, né? Talvez quem vai ser síndico, quem vai ser conselheiro. Aí é o cara participar de a sua verdade. participação, claro que dá um trabalho imenso. Você já É foi óbvio, quantas vezes? é óbvio que dá um trabalho, hein? Já foi quantas vezes? O síndico, quando eu fui muito jovem. Eu fui 3 já. Não, você já foi 3, eu não. Eu fui uma vez jovem lá onde morei, lá quando eu casei logo, aí eu fiz um bocado de coisa, tem guarita, pin de ladrão, pedi os 7 e tal. Aí, trabalhando e tal. Quando eu falo hoje que o pessoal diz, Paulo, então você é. Não, eu não sou. Eu estou na Associação Comercial da Bahia, eu estou no Conselho do Sebrae, eu estou no Conselho do Instituto do Brasil, eu estou participando das 50 a mais da Confederação das Associações Comerciais do Brasil. A gente está participando de tudo que eu posso, no conselheiro de Vitor da Associação Brasileira, BRH. Então, nessas onde eu posso ocupar meu espaço, eu estou lá. Tá certo? Ocupando espaço e falando, escrevendo um livro, indo para, como eu te falei, para tudo que é lugar, tocando barco. Mas o que eu quero colocar é o seguinte: o agente fazendo projeto de lei, fazendo projeto de lei popular, não vamos esquecer de assinar. Isso é impressionante. Eu até falei com você. É impressionante isso, como é que as pessoas não entendem, não têm consciência, ainda manda para mim dizendo, não, mas tem aí um projeto de lei popular agora que diz que você não está doando, você tem 1% a 2% que você pode dar. O que é que tem uma ver uma coisa com a outra? E, gente, são todas coisas diferentes. Eu vi lá que tinha, acho que 700 pessoas, né, inscritas. 700 e poucas. A coisa mais simples do mundo. Clicou aqui, vai lá, só pega o seu título de eleitor. Porque exige, quem exige E na hora é só você preencher quem exige o benefício que está fazendo isso aqui para... Exatamente, quem isso aqui é o eleitoral, o que exige o eleitor, não é a gente não, porque eles querem que você diga que tem, maravilha. Mas mais do que isso, é o movimento de cidadania. Exatamente. É a reflexão, é a pessoa da Santa Casa pensar nisso, é o empresário pensar nisso, é o povo mais vulnerável que mais necessita pensar nisso, é o movimento que é importante, é o despertar de cidadania que é importante. As pessoas ficam sem entender, achando que é normal sofrer, achando que você está naquela fila da dor ali, é normal. E a pessoa que atende, que trabalha nos hospitais, você sabe que é importante. É melhor o dinheiro ir para lá ou o dinheiro ficar para poder ver para onde vai, que isso às vezes some. E às vezes some, não some, nós estamos sendo roubados. É mesmo. Em todos os níveis. Esse negócio a cultura, desculpe, Fernandinha, você quer, mas a cultura nossa do brasileiro, ela está num dos piores momentos que eu, com os meus 66 anos, já assisti
Não tem uma vez que você não liga uma televisão que você não escute alguém que morreu porque foi assaltado ou reagiu a um assalto, ou por causa de uma bicicleta, ou por causa de uma briga besta, ou por causa de time de futebol. Mas quando você vai mais para frente, você vê o quê? Roubo no INSS, o cara roubando Absurdo isso aí. a aposentadoria do idoso, meu irmão. O Absurdo. país onde os empresários se unem para corromper, para roubar o Estado. Nós estamos passando uma questão de organizações criminosas em todos os níveis, no judiciário, no legislativo, no executivo, na classe empresária, no terceiro setor, no assistencialismo. Estou falando o seguinte, no terceiro setor, nas próprias entidades que dizem que vai administrar melhor para o Estado e roubam também. É ladrão do micro, médio, todos os sentidos. Nós perdemos completamente, nós estamos passando uma crise severa da questão ética, moral, da verdade. É absurdo. Então, o que eu estou falando para você é que a gente não poderia deixar de passar esse papo maravilhoso, mas sem trazer também um pouco de reflexão. Eu não queria ouvir, pá, meu amigo Loyola, gente boa pra caramba e tal. Fernandinha aqui da Ibope, porque a Fernandinha vai alegre a questão. É mesmo, É verdade, né? Alegre, sorriso dela quando ela ri. Aí a turma aí, vamos assistir ali, porque a Fernanda tá. Paulo sozinho. Mas é isso aí, meu amigo. Amigo, eu sei que você também falou pra gente que ele teria nosso tempo, Fernanda. Por favor, se Eu, quiser bater o papo com ele, faça pergunta para ele, despertar alguma coisa nele aqui para a gente terminar o eu assunto. quero saber, Paulo, porque esse podcast, ele está assim, a gente está falando a respeito do lado empresarial, lado empreendedor, mas não apenas isso. A gente está falando aqui a respeito de se reinventar, porque foi isso que você fez, se reinventou. Então, acho que nesse podcast ele está sendo exemplo não apenas de empresário e empreendedor, mas como incentivo para muitas pessoas que estão aqui nos Exatamente, maravilha. assistindo e às vezes não vem saída de forma nenhuma. Foi o que Paulo estava falando. Craque. Que não é que Paulo estava dizendo quantas vezes você citou aqui que você se reinventou, quebrou, um craque. se reinventou. Então você passa a ser não exemplo de apenas empresário e empreendedor. Você é um exemplo de cidadão, um exemplo de inspiração. É uma forma de inspirar, porque às vezes, Paulo, a gente conversando assim Tem que ser referência viva, referência inspiração. viva. E às Parabéns. vezes, Paulo, a gente não percebe a importância da nossa fala para o outro, que ou está passando por isso, ou já passou, e que muitas vezes está ali sem perspectiva de vida, Isso aí. não é? Parabéns, Léo. Parabéns você pela fala também. Obrigado pelas palavras, Diga. mas para mim também fica fácil. Uma família maravilhosa, Parabéns. uma mãe que é uma mãe totalmente caridosa. Sua mãe? Minha mãe? Eu acho que era discípulo de Manduce. Totalmente inovadora e criativa. Meu pai, um empreendedor nato. Então, assim, ó, meu avô, eu carrego o nome dele, sempre foi um empreendedor, exemplo em Ubaitaba. Então, assim, pô, pegando esse ensinamento todo da família, é importante. Agora tem uma coisa, viu? E você sabe disso, Paulo. Foi quando eu fui para as ruas com a Liga do Bem, foi que eu vi que eu não tinha problema nenhum. Maravilha. Qual o problema que a gente tem? Você vai chegar, vai entregar uma cesta para uma invasão e a pessoa sequer tem fogão. Então aquela cesta não teria serventia para ela. Aí você diz assim, caramba, não tem fogão, não tem gás. E a pessoa chegar, e na Liga do Bem a gente faz muito isso, a gente conversa com a pessoa, não é só entregar e pronto. É chegar, entregar, Deus te abençoe. E eu nunca esqueço dessa cena. Essa cena foi fundamental. Até quando eu cheguei, eu vi que ela estava triste. E era uma cesta generosa. A gente faz a cesta, a gente não diz que não é cesta, é um pacote de amor, porque é a gente mesmo que faz. Certo. E eu falei, pô, você tá triste? O que foi? Deus vai te abençoar, isso aqui. Ela, não, desculpe, é porque eu tava vendo como é que eu ia fazer alimento, mas vou fazer igual como todo mundo faz. Aí eu, como assim? Ela, não, é porque como eu não tenho gás, eu vou no posto, compro o álcool, e aí eu vou fazer meu... Aí veio na minha cabeça, assim, aqueles incêndios que acontecem, é porque... Não é por causa do gás que explodiu, não, é por causa do fogo que começou na primeira... E aí eu vim, naquele dia eu falei assim, caramba, velho, eu não tenho problema nenhum não, velho.
É verdade, mas que é que ninguém tinha nem esse problema. Vamos aumentar o nível, a gente É, precisa não. aumentar mais as Não, pessoas. com certeza. Eu quero Não. as pessoas melhores e ricas, não quero as pessoas tendo Verdade, não. Paulo. Mas Mas vamos lá, meu amigo. Eu quero que você diga aí o que é que você diria para aquela câmera, para o seu pessoal que está lhe ouvindo, além que você falou para sua mãe, seu pai, seu filho, mas diga aí, o que é que você falaria para ele tocar o barco? Ah, não me deixe de dar negócio também, né? Ah, sim. Peraí, né? Vai saber, meu presente. com muito carinho, Aí, olha aqui, ó. alguma coisinha dentro aí. Aí, dá depois, Eu acho. que eu vou deixar de botar um pau na máquina. Ah, essa aqui é seu também. Isso aqui foi desenvolvido pela startup Ecolói no Senai Cimatec, através de um edital, Prefeitura Municipal de Salvador, Senai Nacional, Senai Cimatec. Isso aqui é feito de resíduo de uma indústria têxtil de Camaçari, BMD Têxteis, que faz essa manta que é asfáltica, geotêxtil. Essa aqui é manta de cama elástica. Então a gente pega o resíduo que seria resíduo e transforma em produto de alto valor agregado. Foi laudado e certificado pelo Cimatec, resiste até 30 quilos e dura no mínimo 5 anos. Sim, e essa camisa? Aí é um presente da Loigos para você, que eu acho que tem que ter uma coleção, viu? Vendo aí, gente? Pau na máquina. Aí. Lindíssima. O nariz do cara é pequeno, né? De algodão, viu? Legal. Você jogou duro. Vou tirar essa foto com isso aqui na mão. A camisa vai dar para botar agora, mas eu vou botar, você vai ver. Essa camisa aqui, o dedo que você me deu, comprida assim, vai dar até para andar sem sunga na rua, sem problema nenhum. Aí eu quero que depois você veja, não é possível que o pessoal errou, que eu falei, ó, aumente mais um pouquinho o tamanho que ele é alto. Obrigado, meu querido. Você merece, Paulo. Gente, por favor, diga aí, pessoal, despida, fala. Paulo, o que é que eu tenho para dizer? A primeira coisa que eu digo é que você tem que ter uma visão. E a visão tem muito a ver com o sonho, com o que você acredita. E se essa visão estiver ligada a seu propósito, fechado. Aí depois você tem que partir para ação. Porque você tem que ser determinado, você tem que ter persistente. E se você acredita naquela visão, naquele sonho, naquele propósito que você tem, é aí que você vai conseguir chegar. E princípios, valores e pau na máquina. Renatinha, vamos lá, finaliza aí nosso programa hoje, nosso podcast. Mais uma vez aqui um programa, né, podcast da nossa conta, e para mim é um enorme prazer. Eu sempre digo para Paulo que foi para mim um presente, e eu falo de coração mesmo, porque cada entrevista é um aprendizado. Eu sempre digo para ele que eu que estou ali no Parlamento Baiano, entrevistando todos os legisladores, aqui eu entrevisto empresários e também tem outros lados, né? Eu acabo vendo outras versões, outros ambientes. E nessa entrevista de hoje eu achei excepcional, excelente. Obrigada, porque você falou a respeito de empreendedorismo, falou a respeito do empresariado, falou a respeito de liderança, falou a respeito das suas batalhas, de como você se reergueu, deu exemplo, porque o exemplo arrasta isso, e um líder tem que dar exemplo, porque ele é o símbolo para muita gente. Então, a partir do momento que você deu exemplo, é sensacional. E você ainda terminou com chave de ouro, onde 3 pessoas aqui também têm o mesmo conceito e princípios, que é algo mais importante da gente, a família. Então, você falou muito a respeito de sua família, eu dou muito valor à minha família, aos meus pais, toda a minha família, e eu vejo o quanto o Paulo também fala dele com tanto amor e tanto carinho. Então, muito obrigada, foi um aprendizado e muito sucesso, com fé em Deus dará tudo certo. Você está noivando agora, né? Eu não podia deixar de falar, claro, que a outra família que aqui está lá dentro de casa, é minha esposa e meus filhos, Ave Maria, essa daí é quem segura a peteca. Segura a peteca. Gente, maravilha, um pau na máquina aqui, Já um bebeu brinde. E vamos nessa, até a próxima. É da sua conta, sim.